Evangelho de João, capítulo 5. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 1. Conforme você for achando, você pode ir glorificando e bendizendo ao nome santo do Senhor, amém? O tema da ministração ao qual o Senhor trouxe ao meu coração e deseja compartilhar com o coração da igreja é: acredite, sim, é possível. Evangelho de João, capítulo 5. Eu estou abrindo aqui a minha Bíblia, João, capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 15. Nos diz assim as Sagradas Escrituras: há algum tempo depois, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Nesses ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento das águas. De certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era um curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem, enfermo havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? O homem enfermo queixou-se, reclamou: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: é sábado, e não é te permitido carregar o leito. O homem respondeu a eles: aquele que me curou ordenou-me: apanha o teu leito e anda. Então lhe perguntaram: quem é o homem que te disse: apanha o teu leito e anda? Mas o homem que havia sido curado não sabia quem era, pois Jesus tinha se retirado, sendo que havia uma multidão naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: veja que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. O homem partiu e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Aleluia. Eu gostaria que você prestasse atenção aqui. Deus tem coisas poderosas a revelar aos nossos corações, e com toda a certeza, como essa verdade entrou na minha vida, tem transformado a minha vida, e sei que aonde essa palavra do Senhor entrar, ela será transformadora. É o que o Senhor disse através do profeta Isaías, que a palavra dele vai e nunca volta vazia, até que tenha cumprido com o propósito a qual ela havia sido enviada. E pelo tema do sermão, nós já podemos entender qual que é o propósito da palavra. Qual é a palavra enviada dos céus para meu e o seu coração? É: acredite, sim, é possível.
No versículo 1, se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta, fique à vontade, nós vamos ler todos os versículos e vamos navegar sobre essa cura maravilhosa de um homem que estava 38 anos paralítico, aonde que Jesus entrou e transformou a vida dele. No versículo 1 nos diz assim: algum tempo depois, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Uma coisa que nós precisamos aprender e faz parte da vida e deve fazer parte de nós: Deus ama a celebração. Jesus ama festas. Se você vê os 4 evangelhos, se você vê Mateus, Marcos, Lucas e João, você vê sempre Jesus envolvido em festa. Você vê Jesus Cristo envolvido no casamento. Em João capítulo 2 nos fala do casamento que ele participou de Caná da Galileia. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22 fala que aquele que tem a presença do Espírito Santo, a primeira parte do fruto nos fala gozo. Ou seja, Jesus Cristo era alguém que tinha a alegria de Deus em seu coração, era alguém que amava participar de celebrações feitas para Deus. Aonde havia uma festa em nome do Senhor, as festas tradicionais como Páscoa, como Pentecostes, como festa de tabernáculo, Jesus sempre estava ali participando. E é importante nós começarmos a olhar o versículo 1, porque nos mostra quem é o nosso mestre. Infelizmente alguns tentam pregar uma falsa santidade, uma falsa vida com Deus, uma vida reprimida, uma vida triste, uma vida carrancuda, uma pessoa sem expressão, uma pessoa morta. Pelo contrário, Jesus fala: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E todo aquele que tem vida abundante, a primeira coisa que está no rosto dele é a alegria. Por isso que Neemias ele falou no seu livro que a alegria do Senhor é a minha força. Então Jesus estava indo para Jerusalém participar de uma festa. Aí no versículo 2 a Bíblia diz assim: que existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda. Se você quiser grifar a palavra tanque, quiser grifar a palavra Betesda, fique à vontade, eu quero falar sobre esses dois grifos. E a Bíblia fala que havia 5 pavilhões. Olhando a história, esse tanque de Betesda era um lugar muito bonito, era bem desenvolvido, havia colunas revestidas de mármore, havia 5 corredores cobertos, e nas paredes e nos pilares, nas colunas desse tanque, havia lindas gravuras, lindos mosaicos. Cada uma era mais bonita que a outra, era uma verdadeira obra de arte. Inicialmente, aquele tanque de Betesda, que não se chamava Betesda, a Bíblia não relata qual que era o nome inicial, a Bíblia fala que ele começou a ser chamado posterior. Era um lugar criado para que fosse frequentado por pessoas ricas, pelos intelectuais da época, ou seja, só a nata de Jerusalém acessava aquele tanque. Mas como nós vemos nas Sagradas Escrituras, em João capítulo 5, versículo 2 especial, com o tempo deixou de ser frequentado por intelectuais e homens ricos. E aquele lugar começou a ser frequentado por pessoas. Vamos lembrar o que diz o versículo 3? Pessoas enfermas, pessoas cegas, pessoas mancas e pessoas paralíticas. Aquelas pessoas do versículo 3 começou a frequentar aquele tanque. E é normal, infelizmente, que existem pessoas poderosas, ricas, intelectuais, que não aceitam se misturar com o povo, com aquele que é necessitado. Então, conforme o povo começou a chegar naquele tanque, aqueles que eram ricos, a nata da sociedade judaica, os intelectuais, começaram a se afastar. E aquelas pessoas começaram a chamar aquele tanque de Betesda. Betesda significa no hebraico casa de misericórdia, casa da graça,
e casa da bondade, porque era ali que Deus havia escolhido de tempos em tempos exercer a misericórdia, exercer a graça e a bondade dele em todas as pessoas que eram enfermas. Deus, para mim Betesda é a figura da igreja. É o lugar aonde Deus separou para manifestar a graça, a bondade, a misericórdia e o amor dele. Betesda significa isso. Ou seja, Deus, ele sempre teve um olhar diferente para os necessitados. Deus sempre tem um olhar diferente para aqueles que são desprezados. Deus sempre tem um olhar diferente para aqueles que são injustiçados, pessoas que a sociedade exclui, pessoas que a sociedade desconsidera. E Deus escolheu esse tanque de 5 pavilhões, um tanque que havia sido sonhado pelos seus engenheiros, arquitetos, para ser frequentado por ricos, por poderosos, por intelectuais. Deus decide naquele tanque começar a exercer a bondade, a misericórdia e a graça dele. Por isso que aquelas pessoas começaram a chamar aqui, isso daqui é Betesda. Betes, casa. Betesda, graça, misericórdia, lugar de bondade. Então, um lugar onde existe a graça é algo que não merecíamos. Deus, de forma bondosa, nos oferece de forma grátis. Misericórdia, um lugar de bondade. Então as pessoas, sabendo que aquilo era um lugar aonde Deus movia, começou a se chegar a multidão. A Bíblia diz no versículo 3, quero que você acompanhe comigo: nesses ficava grande. Se você quer destacar a palavra, vamos ler o versículo, eu vou dizer quais palavras eu quero que você destaque, se você assim quiser. Nesses ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento das águas. Destaca aí ficava, destaca aí multidão, destaca aí enfermos, cegos, mancos e paralíticos, e destaca aí movimento nas águas. A Bíblia fala no versículo 3 que ali ficava no original, em algumas traduções estava jazia. Você sabe o que significa isso no original da palavra? Isso João escreveu, e no grego era um lugar de pessoas que ficavam prostradas, lugar de pessoas que eram incapacitadas, lugar onde pessoas ficavam lugar de pessoas terrivelmente doentes, lugar onde a vida das pessoas paravam, e lugar que antes chamado de Betesda, de graça, misericórdia e de bondade, era um lugar sem esperança. Você já percebeu como quando vai alguém no cemitério, qual que é o termo que fala? Fala, aqui vive o corpo da pessoa. Qual que é o termo que nós usamos? Aqui jaz. Aqui jaz o meu ente querido. É o termo correto para onde estão pessoas mortas. Nada que está escrito nas Sagradas Escrituras, aquilo que o Espírito Santo deixa, é simplesmente solto de forma aleatória. Cada uma dessas palavras, e se eu fosse usar todas os originais daquilo que Deus escreveu no grego, nós ficaríamos horas, seria maravilhoso, porque é tremendo, é revelador. Havia pessoas que jaziam sem esperança, e parece ser uma incoerência, como um lugar que é chamado Betesda, de misericórdia, graça e bondade de Deus. João diz, eram pessoas que jaziam sem qualquer esperança de sair. E a Bíblia fala que ali havia uma grande multidão.
essa palavra, às vezes a gente vê multidão, muita gente, é isso mesmo, mas a multidão ali era tal nível de aglomeração que não havia espaço para se movimentar. Não tinha espaço para se movimentar as pessoas. Claro, com toda certeza, aquele é um lugar chamado Betesda, de misericórdia, graça e bondade. As pessoas chegavam e as pessoas começaram a se aglomerar, era como uma lata de sardinha apertada. As pessoas, os enfermos, não tinham condição de se movimentar. Ou seja, olhava as paredes, olhava a arquitetura, era lindo e maravilhoso. Por fora eram 5 pavilhões, era algo lindo. Mas quando entrava dentro daquele lugar, era um lugar muito complicado. É um lugar de graça, de bondade, de misericórdia, com pessoas sem esperança. Parece ser uma incoerência, porque João diz, eles jaziam ali, um lugar apertado. Eu imagino um lugar sufocante, mas eram centenas de pessoas com fé esperando o movimento das águas. E aí eu quero falar sobre algumas pessoas que ali estavam. João fala 4 categorias: enfermos, cegos, mancos e paralíticos. Enfermo, no grego é astênio. Estênio significa pessoa com saúde frágil, debilitada, sem força. Pessoas que haviam gastado todo o seu recurso financeiro e não tinha outro lugar a bater na porta, porque não tinha mais dinheiro. Perdeu tudo o que tinha. Só lhe restava Betesda, aliás. É o termo astênio para enfermo. Aí nos fala de outro grupo, chamado grupo de cegos, que a palavra original é túfulos, aquele que tinha cegueira física, mas haviam pessoas também com problemas mentais, cegueiras mentais. Eram pessoas que tinham transtornos mentais, também ficavam esperando as águas serem movidas. A Bíblia nos fala de outro tipo de pessoas, chamando mancos, que é colos, que significa pessoas amputadas, parte do corpo mutilada. Olha que coerência, um lugar bonito, sonhado e arquitetado pelos ricos e pelos poderosos de Israel, agora estava com pessoas que tinham problemas mentais, pessoas mutiladas, pessoas quebradas financeiramente, que não tinham mais dinheiro para tratar as suas enfermidades, pessoas que estavam prostradas. E por último, paralíticos. No original, olha que coisa interessante, 0. Sabe o que é isso? Eram pessoas que tinham parte do corpo atrofiadas. E a mesma expressão dizendo, eram pessoas que a sociedade não esperava mais nada. Um lugar que você entrava com 5 pavilhões, 5 corredores, com pilares maravilhosos, com mosaicos maravilhosos, com mármore em todo lugar. Deus começa a manifestar a graça e misericórdia, a multidão das pessoas chegam, e aquele lugar antes transformado em misericórdia, graça, eram pessoas que viviam sem esperança. E aí nós vemos que a doença é como um ladrão. A doença rouba a saúde, a doença rouba o nosso tempo, a enfermidade ela rouba o dinheiro e tenta acabar com os relacionamentos familiares. Doença é maligna.
A enfermidade, ela vem para tomar o dinheiro, tomar o nosso tempo, porque algumas vezes precisamos ir no médico, ficar dentro de uma cama, se tornando improdutivo. E alguns tipos de enfermidade ainda nos impede de ter relacionamento familiar. É o que aconteceu agora com o Covid. É por isso que eu sempre digo aos amados irmãos, pessoas que a enfermidade bate na sua porta e a pessoa diz: essa minha garganta inflamada, essa minha dor de cabeça, alguns que estão lutando contra o câncer, esse meu câncer, essa minha diabetes, esse meu colesterol, essa minha obesidade, minha pressão alta. Para! Enfermidade é um ladrão. Enquanto nós usarmos as nossas bocas, quantos de vocês usarem as suas bocas para confessar que a sua vai ser sua para sempre? Porque a palavra diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Provérbios capítulo 18, versículo 21. Aqueles que a amam comerão do que sua boca produz. Eu sou quebrado. Ok, parabéns, você vai morrer quebrado. Eu estou endividado, essa minha dívida. Ok, você vai morrer porque é tua. Nosso casamento acabou, parabéns, você pode assinar o divórcio. Você já sentenciou pela tua palavra o fim do teu casamento. Aquilo que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, se sacrificou, nós não podemos olhar aquilo como natural. É importante nós termos essa reflexão. Porque muitas vezes o tanque de Betesda confunde muito com as igrejas na atualidade? Porque muitas igrejas estão se tornando Betesdas? Não no original, que é a casa de graça, de misericórdia e de bondade. Isso é maravilhoso, mas o outro lado de Betesda. Um lugar que tem todos esses nomes, mas você olha para os frequentadores, são pessoas totalmente destruídas, frustradas, doentes, sem esperança, quebradas financeiramente, com casamentos, se existem, porque são ótimos maquiadores, pintam um casamento que não existe. Ótimos artistas, mostram que tem relacionamentos saudáveis, mas é podre dentro de casa. E cada vez mais a igreja, que é um lugar de bondade, de misericórdia e de amor, está sendo transformado num lugar, meu Deus, de mancos, de paralíticos. Lugar aonde devia brilhar a esperança. É um lugar, infelizmente, que tem transformado em lugares tristes. Pessoas totalmente incrédulas, que chega um dia, elas sentadas nas cadeiras da igreja, ela não sabe mais por que está ali. Mas a religião é mais forte do que o desejo de mudança, e ela fica e morre naquela situação. Isso é um despertar. Quando o Espírito Santo falou comigo, isso é um despertar para mim. Mas vamos continuar caminhando. E a Bíblia fala, nós pedimos, no versículo 3 fala mover sobre as águas, o movimento das águas. Você sabe o que é esse movimento das águas? A Bíblia diz que era um movimento forte, grande, do lado para o outro, para o norte, para o sul, para o leste, para o leste e oeste. E fala que o original diz que a palavra, esse movimento, quem olhava via que era como as águas estivessem tendo um ataque de loucura. Quem olhava para quando as águas moviam,
O original diz que as pessoas olhavam com espanto. Era algo, o movimento era totalmente sobrenatural. Versículo 4, a Bíblia diz que de certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e novamente ao termo agitava as águas. Esse termo aqui original é o termo grego para a pessoa que desce escada. Aí me lembra muito bem a visão que Jacó teve lá em Betel, casa de Deus. Que ele via? Anjos subiam e desciam por onde? Pelas escadas, subia e descia do céu. Então o anjo descia, e quando ele tocava as águas, havia um movimento grandioso. O movimento é como a água estivesse no estado de loucura. Ninguém sabia de onde que vinha, ninguém sabia para onde que ia. A água, ela ficava um movimento que todos que olhavam viam com espanto. E dizia a tradição, e as pessoas comentavam naquele lugar: o primeiro que entrasse no tanque, depois que as águas eram movimentadas, lei não vê como só o soprinho, é um movimento realmente, como houvesse uma grande tempestade na água, um movimento dentro das águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Essa palavra, essa cura que eles falam, que todos aqueles paralíticos, mancos, enfermos e cegos que aqui estavam, eles esperavam que o mover das águas, o primeiro que descesse, ele fosse curado. São duas palavras, ginomai e rugis, que significa, eles esperavam que a cura deles fosse acompanhado com a restauração da sua dignidade, que aquela água não apenas o curasse, mas o restituísse por uma vida de plena honra. É o que Deus deseja fazer na nossa vida. É o que Deus deseja fazer aqui na igreja, Deus Forte para as Nações. Que de fato a igreja seja uma casa de misericórdia, de bondade e de graça. Um lugar onde se prega a fé e vive-se a fé. Um lugar que pregue novidade e viva a novidade. É um lugar que fala de vida e viva de vida. É um lugar que fala de prosperidade e é um lugar que viva a prosperidade. É isso que Deus deseja. E por isso que Deus diz: acredite, sim, é possível. Esse é o cenário que Jesus encontrou. Aí você pergunta: mas o que foi Jesus fazer ali? Segundo a tradição, ali é onde ficava entre o tanque de Betesda, na Jerusalém Velha, e a porta das ovelhas, a tradição dizia que ali era a casa da avó de Jesus. Não estou afirmando, é o que a tradição diz. Então é bem provável, Jesus estava em Jerusalém para a festa. O que eu vou fazer? Vou visitar minha avó, mãe de Maria. E Jesus vai, tradicionalmente, se não me falha a memória, chama Ana, a mãe de Maria, e chegou lá, e eu imagino ele olhando para o tanque de Betesda, aquele lugar bonito, maravilhoso, decidiu entrar lá, e a Bíblia fala, no versículo 5, estava ali um certo homem, enfermo havia 38 anos,
Esse termo, sabe o que significa enfermo? Novamente aparece a palavra estânio, pessoa frágil em saúde, uma pessoa sem força, que havia gastado todos os seus recursos, a doença havia tirado todo o seu dinheiro, e vivia uma vida de indigente. É uma das coisas que mais imagino, uma das coisas que comoveu Jesus também. E João deixa isso bem claro, a Bíblia fala que era 38 anos nessa situação. Eu imagino, irmão, aquele homem, 38 anos. 38 anos em Betesda. Lugar de graça, de misericórdia, de bondade. 38 anos no lugar onde se diz isso. Aí eu me lembro daquilo que Salomão disse em Provérbios capítulo 13, versículo 12. Que a expectativa, que a esperança adiada, deixa o coração doente. É horrível quando você começa a esperar e as coisas começam a acontecer. Não consegue, não vai, não passa um ano, passa 2 anos, passa 10, passa 20, 38 anos no lugar que se chama de graça, bondade e misericórdia. Ele jamais tenha tido qualquer de uma dessas experiências. Aí eu te pergunto, quanto tempo que você está na igreja? Quais têm sido as suas experiências na casa que nós chamamos casa de Deus? Responda para você, por favor. Olhe por tudo aquilo que o pastor está pregando durante todos esses anos. Olha para a tua vida e vê de fato que é importante nós olharmos. Paulo disse, se olhássemos para nós mesmos, nós jamais seríamos julgados. Olha para si. É horrível se passar os anos e você vê que aparentemente as coisas não estão acontecendo. Toda aquela palavra graça, bondade e misericórdia, ela parece que deixa de existir. Lugar de manco, de paralítico, amputado, dilacerado, mão ressequida, pobres, zeros. Zero vem daí, o original zero é zero, a esquerda vem daqui. Esse termo que usavam os gregos. Eram pessoas zero à esquerda, que ninguém olhava e dizia, esquece esse daí. Versículo 6 diz assim, quando Jesus o viu deitado, destaca aí, viu deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Destaca aí, queres ser curado? A Bíblia fala no original, viu, é o termo que a pastora usou no início sobre Pedro, que Jesus, aliás, Lucas capítulo 21, que falou que Jesus, ele estava observando a viúva que estava ofertando. É um termo que diz que Jesus, ele estava observando aquele homem, de tal forma que conhecia o que estava no seu coração e no seu exterior. Quando João diz que Jesus olhava, Jesus estava olhando para o homem e para o interior dele. E isso é maravilhoso, porque da mesma forma Jesus Cristo está olhando para nós. Jesus está olhando como você está, a sua vida, como que você está dentro de você, e isso é perfeito e é maravilhoso. E a Bíblia fala que Jesus viu que ele estava deitado. Essa palavra deitada no grego é katakeimai, significa era um cara prostrado, desanimado e sem esperança.
Jesus está aqui. Você pode dizer glória a Deus? E como que você está? A sua vida, todos esses tempos que você está aqui. Jesus viu aquele homem prostrado, desanimado e sem esperança. Talvez esse é o teu sentimento hoje. É o que nós crentes usamos, uma expressão diz assim: eu estou na igreja pela fé. É a falta de coragem de dizer que eu sou desanimado, sem esperança e prostrado. Mas a Bíblia fala que Jesus viu aquele homem. Por mais que aquele homem tivesse em Betesda, que ele estava aparentemente buscando graça, misericórdia e bondade, a Bíblia diz que Jesus estava olhando para ele e viu que ele estava prostrado, desanimado e sem esperança. Aí Jesus Cristo, ele faz uma pergunta: queres ser curado? Sabe o que significa queres? Vem de uma palavra chamada teléu. Jesus olha para aquele homem e diz: você tem certeza que você quer ser curado? Em outras palavras, esse curado é uma palavra chamada ginomai. E Hughes, ele diz assim: você tem certeza que você quer ser curado e ter sua vida de volta? Às vezes a gente não tem noção do que Jesus está perguntando. Vou repetir, Jesus olhou para aquele homem e disse: você tem certeza que você quer ser curado e ter tua vida de volta? Você quer ter restauração, você quer ter plena vida, você quer ter uma vida digna, uma vida de honra, você quer ter sua vida de volta? Você realmente tem certeza que quer mudar de vida? Ser curado ali é certeza, porque aquele homem vivia 38 anos comendo da mão dos outros, não trabalhava, 38 anos vivendo só, 38 anos só falando de doença, 38 anos com aquelas amizades. Se eu te curar, você sabe que você vai mudar. Você tem certeza disso? Que pergunta profunda é essa? Que a gente só pensa na cura. Não era só cura física não. Era de fato, você quer mudar de vida? Palavra cura, queres, teléu, você tem certeza? Ginomai, Semo e Hughes, você tem certeza que você quer ser mudado? Versículo 7, aí o homem vem com a conversa. Aí eu faço uma pergunta para você que está aqui essa noite. Você tem certeza que você quer que Jesus faça uma obra na tua vida? Pastor, eu quero mudar de emprego. Você tem certeza que você quer mudar de emprego, quer ganhar mais? Nós somos remunerados pelo aquilo que nós produzimos. Pastor, eu quero um ministério. Você tem certeza que o ministério tem responsabilidades? Pastor, eu quero ser casado. Você tem certeza disso? Você quer um casamento, saber que vem acompanhado das maravilhosas responsabilidades de ser pai e mãe, de ser esposo e esposa, ser uma só carne com um homem, com uma mulher? Pastor, eu quero ter filhos, aleluia. Você tem certeza? Você sabe que vem responsabilidades com a maternidade, com a paternidade? É o que Jesus pergunta para nós hoje. Você tem certeza que você quer isso que você está me pedindo? Para os que querem ser, você tem certeza que quer ser um grande empresário?
ter muito dinheiro? Você acha que quem tem muito dinheiro vai ficar dormindo o dia todo? Vai não. Ah, pastor, comer, eu vou parar de orar. Não estou dizendo para você parar de orar não, irmão. Eu estou dizendo para saber o que acontece quando os milagres vêm. Aí as pessoas pedem para ser pai e mãe de filhos, tem filhos e aterroriza a paternidade e a maternidade. Vê a irmãzinha, o irmãozinho grávido, ela não sabe o que vem por aí. A Bíblia diz, é a herança do Senhor, é você que não sabe o que você tem na sua vida. Porque no dia que você entender, você vai cuidar dos seus filhos como o tesouro que deve ser feito. Casamento, você vai casar, meu amor? Tem que é brincadeira, não sabe o que é casamento, não sabe porque não vive. Porque quem conhece, a Bíblia diz que a única coisa na criação que não era bom, o homem, que não era bom aos olhos de Deus, é que o homem vivesse só, sem casamento. Tudo Deus viu que era bom, só o homem viver só que não era bom. Tudo que vem da parte de Deus é bênção. Vamos continuar, nós temos poucos minutos para nós finalizarmos. O homem enfermo queixou-se, Senhor, Senhor, significa Kyrios. Kyrios significa, ele olhou Jesus e falou, Senhor soberano, Senhor que tem todo o poder. Não tenho ninguém que me ponha na água agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Ou seja, o paralítico começou a dizer, Senhor, eu quero mudar, mas não tem ninguém que me ajuda. Sabe, eu estou pregando, Deus tem uma obra, tem um plano, Deus vai fazer maravilhas, como Ele tem dito. Ah, pastor, mas não tem ninguém que me ajuda. Deus está oferecendo ajuda, amém? Não temas, se Deus está lhe dando, Ele é fiel para dar, te dar habilidade para conservar e desenvolver tudo aquilo que Ele tem para te dar essa noite, em nome de Jesus. Aí Jesus, no versículo 8 diz, ordenou-lhe Jesus, levanta-te, apanha o teu leito e anda. Você sabe o que essa palavra ordenou? Significa de forma assintosa, determinante. Jesus falou, rapaz, levanta, acorda, levanta-te, a mesma expressão usada para dizer sobre, expressão usada para a ressurreição. Quando Jesus diz, ordenou, levanta-te, significa, filho, levanta que eu vou lhe dar uma nova vida. Apanha o teu leito, a maca onde era usada pelos pobres, e anda é uma palavra que significa peripátio, em grego, que significa, aproveita a oportunidade e anda, mova-se, anda muito, pisa firme. Jesus, em outras palavras, fala, filho, levanta, eu te ordeno, levanta e anda, ou seja, não perca essa oportunidade que eu estou te dando hoje. Quantos estavam orando aqui, Deus, eu preciso de uma chance, Deus, eu preciso de oportunidade, Deus, eu preciso que a minha história seja mudada? Hoje chegou o seu dia. Da mesma forma que Jesus falou para aquele homem que estava há 38 anos, desenganado, sem esperança ou expectativa, Jesus falou, olha, levanta, e abrace essa oportunidade e anda. E a Bíblia fala, imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou, e aquele dia era sábado. Ou seja, quem deseja receber as bênçãos do Senhor, quando ouve a instrução de Deus, ele precisa reagir de forma rápida, diante de toda e qualquer instrução por parte da palavra de Deus. Quem tem fé e está ouvindo essa palavra, terá a sua história mudada. A Bíblia diz, com o coração se crê, e com a boca se faz confissão. Jesus Cristo está olhando para cada um de nós e está dizendo, eu tenho poder, eu sou o Senhor, e quero que você, eu te ordeno, levanta e anda, abraça essa oportunidade, viva o milagre, a qual eu tenho para você, aleluia.
E a Bíblia fala que era sábado. Versículo 10 diz assim: por isso disseram os judeus ao que fora curado: é sábado e não é permitido carregar o leito. Você sabe o que significa isso? Ele curado, ele pega o leito dele, a cama dele, ele começa a andar como Jesus disse para ele fazer. E aquela palavra andar, peripátio, significa a pessoa que anda muito, pessoa que caminha muito, pessoa que não para, fica andando. Jesus fala: anda, não pare de andar. Irmão, aquele dia era sábado não poderia andar mais que 1 quilômetro. Não podia trabalhar, Jesus pediu para ele carregar uma maca, a tradição religiosa naquela época não permitia. E aquele homem creu na palavra de Cristo, pegou a maca dele e começou a andar. Aquele homem, depois de 38 anos, estava tendo a possibilidade de voltar a andar novamente. E você sabe o que os religiosos fizeram? Você sabe o que as pessoas fizeram com ele? Começaram a reprová-lo. Mas pastor, aquele homem estava 38 anos enfermo, Jesus cura ele, o que as pessoas falaram? Para tudo. As pessoas começaram a criticar ele. Hoje é sábado, você não pode andar não. Eu imagino ele olhando assim: mas eu estou 38 anos parado, Jesus me deu a cura. Não, hoje é sábado. Por que você está andando mais de 1 quilômetro? Por que você está com no seu cangote essa cama? Ou seja, haverá pessoas que vão ver os milagres, as maravilhas de Deus e vão começar a criticar a nós, porque Deus está nos abençoando. Pessoas começarão a criticar: mas você não é a mesma pessoa, você mudou, bom era você antes, quando chorava, isso não sabe, né? Quando você bebia com a gente, quando você ia para as festas, você não conversa mais comigo. A pessoa ficava abrindo o coração lá, chorando as dores, o sofrimento dela. Tem gente que se alimenta das dores dos outros, tem prazer do sofrimento dos outros. A pessoa, Deus dá um relacionamento saudável. Você vai casar? Você está fora. Deus vai me dar um filho. Nossa, você tem essa coragem no mundo que está hoje? Deus me deu um sonho de um negócio, eu vou ter o meu negócio próprio. Nossa, na época de pandemia você vai fazer isso? Você está louca? Você está louco? Eu tive uma ótima oportunidade de emprego. Nossa, você vai mudar de emprego? É melhor o pouquinho que quer muito ficar sem nada. Não vai faltar gente para tentar colocar água na nossa Coca-Cola, para estragar. E tem uma expressão muito maravilhosa que no versículo 10 fala curado é terapeu. Sabe o que é terapeu? O que te lembra? Terapia. Terapia significa quando eles disseram: olha, você está curado, ou seja, você passou por uma terapia, e isso significa que aquele que segue a instrução de alguém para ser curado. Entenda uma coisa: o milagre é feito com parceria entre Deus e o homem. Todo o evangelho, a maioria dos evangelhos, você vai ver a inspiração terapeu nas curas de Jesus, ou seja, Jesus dava instrução e a pessoa seguia. O homem com a mão ressequida, Jesus Cristo fala: estende a sua mão. Não vou estender não. O que ele ia ficar com a mão ressequida? A mão ressequida, como que vai falar para Jesus estender a mão? Ele falou: não, Jesus mandou a mão curada. Aquele paralítico, 38 anos, levanta, toma a tua cama e anda. Não, Jesus, hoje é sábado, não vou fazer isso. Não, pode ser domingo? Não, Jesus, eu não posso, como que eu vou andar? Irmão, Jesus deu a instrução, é na hora. Se Deus diz que nos faz mais do que vencedor, levanta essa noite pelo poder do nome de Jesus e vive essa realidade a qual Deus tem para nós, aleluia. Versículo 11, o homem respondeu a eles, disse: aquele que me curou ordenou-me, apanha o teu leito e anda. Aí ele respondeu àqueles hipócritas
aquelas pessoas que queriam o mal dele, não estava feliz com o sucesso dele. Em outras palavras, ele falou: "Ei, rapaz, parem, eu estou esperando isso por 38 anos, e aquele homem que é o Senhor pediu para me tomar a minha cama, e era a oportunidade da minha vida, e eu voltei, levantei e andei, e não vou parar, porque eu sonhei com isso durante 38 anos. Algumas vezes nós temos que ser firmes nas nossas respostas. Você vai casar? Vou, porque casamento é bênção de Deus. Ah, você está grávida, você não sabe o que vai ser. Filho, é bênção de Deus. Nossa, você abriu um negócio, sim, Deus é comigo. Eu sou fiel a Deus e Deus é fiel comigo. Mas você está aí o médico diz que você está com problema de saúde, você está sendo curado. Você diz que está curado. Sim, eu sou curado porque Jesus disse que pelas pisaduras dele eu fui curada. Mas você está indo no médico, eu estou indo sim, porque precisa de um médico para dizer que eu estou curado, para testificar para a ciência. Aí eles perguntaram: quem é o homem que te disse, apanha o teu leito e anda? Mas o homem que havia sido curado não sabia quem era Jesus, pois Jesus tinha se retirado, sendo que havia uma multidão naquele lugar. Você sabe o que essa palavra curado significa? Iaomai. Fala que quando aquele homem se levantou, ele ainda tinha dificuldade para andar. Quando Jesus falou levanta e anda, ele pegou a maca dele, a original disse, Jesus falou anda muito, é para aquele homem conforme andasse, fosse fortalecer a musculatura da sua perna. Por isso que usa o termo terapeuta, para a cura que Jesus havia feito. Por isso que a maioria das curas usadas por Jesus, feitas por Jesus, usava o termo terapeuta, porque era a forma que Jesus falava. Jesus fala, faça, e a pessoa fazia, repetia aquilo e vivia aquilo a qual Jesus tinha liberado sobre a vida dele. É igual eu digo sobre enfermidade. Tem gente que fala, essa é minha dor de garganta. Eu falei certa feita para uma pessoa, falou, declara, enfermidade vai embora. Vai embora essa enfermidade que está gerando essa dor de garganta, e junto com todo o seu sintoma. Mas pastor, está arranhando sim, porque como aconteceu com esse rapaz, ele levantou e começou a andar como uma criança, ele começou a fortalecer a musculatura dele, até o ponto que ele não tinha mais qualquer dificuldade de andar. Você sabe o que acontece? Eu vou falar para você, a maioria das pessoas criam padrões para Deus usar e deixam de ser abençoadas, porque se não encaixa no padrão dela, ela acha que Deus não está agindo. O que eu estou falando a cada um de vós é a palavra, Deus disse e acabou. Bíblia diz que a cura daquele homem foi de uma forma progressiva. E por último, versículo 14 e 15. Mais tarde Jesus encontrou no templo e lhe disse, veja que está curado. Novamente a palavra genomai ugis significa, eu percebo que você está curado e a tua vida voltou ao normal. Não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Jesus encontrou, sabia que Jesus, essa palavra, o encontrou? Jesus estava investigando saber onde que aquele homem estava. Você sabe, aquele homem depois foi curado, sabe onde que ele foi encontrado? Onde que ele foi encontrado, a Bíblia diz? Na igreja. É inadmissível alguém ser impactado pelo Senhor se desviar. Jesus encontrou aquele rapaz, aquele homem no templo. Isso me mostra que Jesus sempre cuida daqueles que ele faz uma obra. Lembrou aquele homem o que tinha feito na vida dele. Falou assim, olha, você não peca, hein? Eu entrei na tua vida, eu curei a tua vida, mas se você voltar para as suas velhas práticas, aonde te trouxe aos 38 anos de prisão, de enfermidade, vai acontecer coisa pior. Sabe o que eu aprendo aí para nós finalizarmos?
que Deus havia livrado aquele homem por escolhas erradas havia levado a ele naquela situação de escravidão da doença por 38 anos, e Deus disse a ele, depois que entrou na vida dele, depois que curou a vida dele, depois que restaurou a honra dele, disse assim: olha, você não volta para as velhas práticas, porque se você voltar, vai ser pior do que você estava. Eu não tenho dúvida que Jesus está aqui, eu tenho certeza que Jesus está fazendo uma obra linda aqui. Mas eu já vou te dar um alerta: não volte atrás, porque quando nós decidimos viver pela fé, ser curados pela fé, nós conservamos tudo pela fé para o resto da vida, e fé é viver a palavra de Deus. E Deus, como mudou a história daquele homem, é o que Deus deseja mudar essa noite. Eu quero que você levante uma das suas mãos aos céus. Eu quero orar pela tua vida, e sei que Deus, na sua infinita graça, sua riqueza e glória, há de visitar cada um em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu venho orar, Senhor, pelo meu irmão, pela irmã que aqui está, Senhor. Essa palavra veio da tua parte, eu sei que quando vem da tua parte, ela é confirmada. E eu lhe peço, Senhor, todos quantos estão orando pela fé, que decidiram crer e obedecer, Senhor, como aquele homem creu que o Senhor é o Kyrios, que o Senhor é o Senhor sobre todas as coisas. Eu lhe peço, meu Deus, agora que visite, Senhor, liberando, ó Deus, o milagre. Eu declaro as cadeias abertas, eu declaro as correntes dos grilhões quebrados, na autoridade de Jesus de Nazaré, e eu determino para a glória do Senhor a bênção e a vitória. Ouça, enfermidade, em nome de Jesus, vai embora juntamente com todos os sintomas, e eu declaro a saúde restabelecida. Ouça, a miséria, vai embora com todos os seus efeitos. Ouça, escassez, dívida, vai embora, demônio de dívida, com todos os seus sintomas, vai embora em nome de Jesus. Eu declaro a cura, e eu declaro a restituição de todos quantos são fiéis ao Senhor, ó Deus. A minha oração, Senhor, é que o Senhor derrame do teu milagre e seja conservada agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.